Então, por que tratar a escoliose? Porque a história natural da escoliose ela é totalmente inversa do que a história natural de uma dor, do que da gripe. Ela é ruim, ela é progressiva, ela piora o paciente, tá? Então, quando que ela piora? Quando o paciente está crescendo muito rápido, em crescimentos abruptos, tá? Então, tem as fases lá do crescimento, mas principalmente na fase da adolescência, de 10 a 14 anos nas meninas e de 12 a 16 anos nos meninos. Mais próximo à puberdade, onde o crescimento é mais rápido da coluna e é aí que tende a aumentar a curva. Tá? Ela é mais comum lá perto do surto da puberdade, essa escoliose progressiva, e quando não tratada, eu já falei, piora lá a deformidade, limita a capacidade biomecânica do tórax, capacidade de realizar exercícios, de trabalhar e queixas com relação à qualidade de vida. Então, quando que acontece esse surto mesmo? Normalmente é assim, ó, 2/3 do crescimento. Então, na menina, ela é marcada pelo quê? Pela puberdade, pela menstruação, é algo físico. No menino a gente não tem esse ato físico. Então a gente pergunta sobre pelos axilares, pelos pubianos, pensando na puberdade, tá bom? Mas vocês vão ver que, foi um estudo que foi publicado em 2013 com 5.142 meninas e eles viram o quê? Que, claro, a regra dos 2 anos ela é importante. Ela vale para todo mundo? Quando termina 2 anos eu posso tirar o colete? Muitas vezes é a dúvida que se faz, tá? O que eles viram? Eles pegaram pessoas com escoliose idiopática menor de 20 anos e com 2 anos pós-menstruação, o Risser era de 3, lembra que o Risser vai até 5, tá? O Risser era de 3 em 15% e 2%, só 2%, mas era 0. Tá? Ainda tinha uma população que com 2 anos pós-menstruação, porque existe essa regra, terminou com 2 anos pós-menstruação, já acabou o crescimento? Não é para todo mundo. Tá? O que eles viram? Que o final do crescimento estava por volta de 48 meses, 4 anos pós-menstruação, em 100% da amostra. O que a gente tem que levar em consideração? Idade é importante, quando for falar quando foi a menstruação, a gente vai perguntar isso? Vai, a gente sabe que 2 anos é a maioria? Sim, mas eu tenho que avaliar cada caso pelo sinal do Risser, pela qualidade óssea, tá? Hoje, esse é um estudo, esse ano agora, que eles estão avaliando, foi uma achei bem interessante, eles avaliam o paciente, só que eles não... Porque qual é o problema do Risser, né? O Risser... Ele já está pronto, é um exame só. Então eu tiro a foto do paciente assim, e aí eu já saí o quadril, eu não preciso expor ele mais uma radiação para fazer, por exemplo, o da mão, que ele é mais fidedigno do que o quadril. Tá? Só que daí nesse estudo eles fizeram? Eles fizeram assim, ó. Achei muito interessante. Fizeram assim, então saiu a mão, saiu o quadril, só que eles viram que não bate. Então da mão, a classificação, esqueci o nome agora, me deu um branco. Já vou lembrar. Tem o nome de uma classificação da mão, ela é mais, porque ela tem 8 estágios, né? Então ela é mais, você vai vendo, você vai fechando as articulações, a apífice, da mesma maneira. E eles viram que da mão, ele é mais fidedigno com relação ao final do crescimento do que o quadril. Mas eu acho esse estudo é bem interessante porque muitos médicos falam, às vezes ele fala, olha, quando você menstruar, você vai usar por 2 anos o colete. E eu nunca vou falar isso pro meu paciente. Porque se você falar que vai durar 2 anos e durar 4, você virou a pessoa mais odiada na vida dessa pessoa. Tá? Eu falo isso. Primeiro dia eu falo isso, olha, menstruou pode ser de 2 a 4 anos. É assim que eu falo. Então, isso aqui é só da Escoliose Research Society falando sobre a gravidade, que eu já falei, né, das classificações por idade. O ângulo grave é a severidade, né? Leve, de 10 a 15 graus, até moderado, de 16 a 25, isso aqui é o tratamento só de exercício. Moderado a severo, a grave, de 25 a 45 graus. E mais severo, mais grave, de 45 a 60 e muito grave, acima de 60 graus. É assim que se classifica a gravidade da escoliose, de acordo com o grau.
Tá? Então lembra que eu falei que a história natural na vida adulta ainda é muito discutida? Existem relatos que acima de 50 graus pode evoluir. É essa a justificativa médica para os pacientes operarem adultos. Eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, um cirurgião, ele tá lá, essa frase está contida em todos os posts dele. É assim, ó, quem tem acima de 50 graus pode evoluir. Ou seja, opere comigo. Tipo, quase isso. Não dá para operar o paciente por 1 grau. Não dá. Qual a qualidade dele? Está evoluindo? Não está evoluindo? É só uma parcela que evolui. Então, faz sentido você operar com 50 graus? E agora, chegou para mim uma paciente com 80 graus. Tá? Com 80 graus, a gente já sabe que não é bom. Na vida adulta, padrão respiratório pode alterar. E aí o que eu falo para essa paciente? Eu falo, olha, você vai precisar encontrar na sua vida a melhor hora de você operar. Por quê? Porque agora ela ia casar, etc. Imagina, 1 ano, ela já é adulta, ela é professora de pilates, educadora física. E aí a história é, olha, você tem que procurar na sua vida uma hora que você vai se dedicar para isso, mas você tem que operar. É urgente? Porque ela não está evoluindo. É urgente? Não é urgente. Não é uma cirurgia que você tem que ir lá tirar um tumor da cabeça na hora. Você tem que operar. Agora, a hora que você vai operar for melhor para você aí dentro desse contexto da sua vida, mas você tem que operar, tá? Eu acho que da escoliose é isso, tá? Agora, já tem muitos médicos que falam assim, não pode perder o time da cirurgia. Vocês já ouviram esse termo? Se você perder o time da cirurgia, a cirurgia fica muito mais complexa. Ela estava tanto e foi para tanto. Então, que é o paciente evoluir. Era uma cirurgia mais simples e ela começa a ser uma cirurgia muito mais perigosa, muito mais difícil, porque aumentou muito o grau. Então, aí sim, né? Tá evoluindo, é um outro departamento. Tem que operar mesmo, tá? Então, a história natural da doença na vida adulta não é muito conhecida até hoje, mas ainda precisa se avaliar. Porque imagina fazer um estudo dessa magnitude. É muito difícil. Você tem um monte de adulto, acompanhar eles por mais de 5 anos, porque se eu estou falando que ele pode aumentar 1 grau por ano, eu só vou saber se ele está evoluindo mesmo mais de 5 graus em 5 anos, né? Então, imagina um longitudinal mega difícil de ser feito. E até hoje não tem um estudo de muita boa qualidade, não. Tá? Olha só que interessante esse gráfico. Então, que mostra um pouco da progressão da escoliose. O que é isso? É um gráfico de centímetros por ano. Quanto cresce? No primeiro ano pode crescer 23 centímetros. Tá? Vai crescer muito rápido. Depois, vai chegar uma hora aqui que vai ter um crescimento. Ainda até os 5 anos, perde muita roupa muito rápido. Então, aqui, a chance de progressão, se tiver, é muito grande. Depois tem uma fase mais estacionária, dos 6 aos 10. Só que daí, dos 10 até os 16, 15, 16, é uma lombada, É a hora do estirão, é a hora da puberdade. Então, eu gosto bastante de usar esse gráfico aqui. Isso aqui está escrito na Sociedade Médica, Escoliose Research Society, que um paciente com mais de 20 graus, 10 a 12 anos, tem 25% de chance de piorar. Se ele tiver 30 a 60, ele tem 90% de chance de piorar. Se ele tiver mais de 60 graus, ele tem 100% de chance de piorar. Todo mundo com 10 anos, com mais de 60 graus, vai piorar. Por isso tem que operar. Tá? Agora, olha só. Eu faço pilates na minha paciente lá. E ela faz pilates e ela tem escoliose. Beleza. Quantos anos ela tem? 18. Quantos graus ela tem? 20. Ela tem 0% de chance de piorar. Pode fazer o que quiser, pode fazer pilates, pode fazer o que ela quiser, crossfit, não vai mudar nada. Essa paciente pode fazer qualquer coisa. Só que eu não posso comparar essa paciente com alguém com 10 a 12 anos e 30 graus. Esse é o ponto-chave. Tempo de jogo, acabou o jogo. E o adversário é tranquilo, você não vai perder. Entendeu? É mais ou menos isso. Agora, se eu tenho curvas pequenas e pouca idade, ainda pode progredir. Se vai aumentando as chances de cada vez mais de evolução.
Tá? Então a minha pergunta para eles foi essa. Eu falei assim, tudo bem, se a sociedade médica está falando para a gente que alguém com uma curva, mesmo curvas pequenas, ó, 20 graus, tem chance de piorar, por que vocês não mandam fazer nada? Mas são vocês que estão dizendo que piora, não sou eu, é a sociedade médica, só que vocês estão falando para não fazer nada. Esse cara, crucialmente, vai piorar. Tá? E daí, estão sendo feitas 29, quase 30 mil cirurgias todos os anos nos Estados Unidos. 30 mil cirurgias todos os anos. É muita coisa. Tá? E aí tem esses casos, né? Eu sempre brinco, eu falo, adoro contar caso que dá certo. Mas e o caso que dá errado? Olha essa paciente. Essa paciente chegou para mim aqui, tá? Nessa segunda foto. Mas ela era assim. Ela tinha 25 graus e 30 graus, do Mato Grosso do Sul. Ela foi até lá, uma história assim, uma família um pouco confusa. Mas ela chegou para mim aqui, com 40 graus, mais ou menos. Foi lá, gente, saiu de Mato Grosso do Sul, foi lá para Campinas, aprendeu os exercícios, eu indiquei o tratamento, indiquei o colete. Ela não fez o tratamento. Daí ela chegou pra mim, depois de um ano. Eu nem reconheci a menina, porque passou estirão. Sabe aquele 1 ano da estirão? Era uma menina, chegou uma moça. Tá? E aí a história é a seguinte. Falei, e aí, você fez o tratamento, tal. Ela falou, não. Falei, uai, não fez. Eu nem lembrava dela. Vi ela duas vezes na minha vida, depois ela foi embora, voltou depois de um ano. Eu fui achar a ficha dela e tal. E aí, a história foi assim. Por uma semana eu fiz os exercícios que você ensinou. Depois eu parei e aí a gente entrou no Pilates. E aí eu carinhosamente apelidei o Pilates de Sleep Pilates. Por que Sleep Pilates? Ela deitava, assistia novela e dormia durante 1 hora do Pilates. Sleep Pilates, carinhoso. Não tem Water Pilates, Horse Pilates, esse é Sleep Pilates. Tá? Carinhoso. Porque se não fosse mais antiético da história. O que aconteceu? 6 meses ela fez uma radiografia, trouxe para mim, lacrado. Com 1 ano, ela fez uma nova, lacrado. Ou seja, nem a mãe abriu, nem o médico abriu, nem o fisioterapeuta do Sleep Pilates abriu. Ninguém abriu, exame fechado. E aí, trouxe para o Rodrigo avaliar depois de 1 ano. Tá aqui. Essa era de 6 meses e essa era de 1 ano. Tá? Claro, ela já sabia que a filha estava pior visualmente, porque ela estava muito pior. Mas foi isso que aconteceu em 1 ano. Tá? Agora, quantos casos vão acontecer isso? A gente não sabe. Porque a gente trata todo mundo. Esse é o caso que não foi tratado, que não deu errado. Tem um monte de gente que também não tratou e deu certo, mais ou menos certo. Existe. O que acontece? Em estudo de escoliose, a cada 2, um piora muito e o outro não piora tanto. Talvez no futuro a gente saiba por esses estudos genéticos, talvez. Mas mais ou menos é isso. O grupo controle de colete, de vitamina D, que eu vou mostrar, mais ou menos é 50%. Um piora muito e o outro não piora. Mas eu não consigo olhar para 2 moças assim e falar, você é mais bonitinha, você não é tanto, você é mais, você não é tanto. Você eu vou tratar e você eu não vou. Você vai dar certo, você não vou. O que você faz? Pacientes que têm escoliose sofrem mais de dor, tá? Esse estudo durou 40 anos. Eles avaliaram pessoas de 20 a 30 anos com escoliose, tá? E eles viram que a prevalência de dor crônica de quem tem escoliose é 3 vezes maior do que quem não tem escoliose. E quem não foi tratada teve 20 vezes mais incidência de dor severa, tá? Então, a gente precisa tratar para que esse paciente evite que ele tenha problemas mais graves. Claro que aqui tem escoliose de tudo quanto é tamanho, tem escolioses graves mesmo, tá? Esse estudo acompanhou os mesmos pacientes por 20 anos, é um longitudinal, tá? Os mesmos pacientes. Quando eles chegavam aos 15 anos, eles faltavam mais da escola por dor e incapacidade comparada a grupo controle. E quando eles chegavam aos 20 anos, eles faltavam mais da escola, do trabalho por dor e incapacidade também. E aí, como é que é a fila, né? Como que vende o jornal, né? O jornal é uma coisa muito doida, né? Olha só esse recorte do jornal da Folha de São Paulo. A fila de cirurgia da escoliose é crítica no SUS.
a espera de operação cresceu 128% nos 5 anos do hospital da ACD. E aí o que eles falam? A gente opera 6.500 pacientes e eu tenho 19 mil pessoas na fila de cirurgia aqui da ACD. Beleza. E aí? Olha, mas nós vamos fazer uma nova inauguração, 2010, e o número de cirurgias vai passar de 6 mil para 20 mil. Olha que coisa boa. Tá? O que tem que ser? A pergunta é, por que tem tanta gente lá? O que a gente pode fazer para prevenir? Quais são as formas de prevenção? É isso que a gente tem que começar a entender. Será que não estão operando gente demais? É claro que dentro dessas pessoas muita gente precisa mesmo. Tá? Não é esse o ponto. Mas o que está acontecendo para ter isso? Tá? A gente falou de joelho. Tem um estudo publicado na British Journal. O fator de impacto dela é 20. A físio é 2, 3. E aí é muito doido. É um estudo de osteoartrite por cirurgiões. Eles fazem uma perspectiva que daqui a 20 anos vai aumentar em 678% o número de osteoartrite de joelho. E aí, qual que é a conclusão brilhante do estudo? Nós precisamos formar mais cirurgiões para que possam operar essas pessoas. Não, publicado no fator de impacto 20, tá? Surreal. Qual que é? Por que essa galera vai ter essa perspectiva? São mais sedentários? Alguma questão, obesidade? O que está acontecendo para a gente ter essa perspectiva? Como prevenir essa galera? Ou não, como eu vou operar mais? Surreal. E olha só, então a fila esse estudo publicado numa revista nacional, falando que a lista de espera do hospital do SUS, universitário do SUS, é de 25 meses, ou seja, você leva 2 anos para você operar. Então uma curva de 60 para operar com 80. O risco é maior, a dificuldade é maior, vai ter que fundir mais vértebras, tá? Mas pode chegar a 5 anos, tá? 5 anos de fila de espera, é muita coisa. Tá? Em função da morbidade aí da escoliose idiopática, quando não tratadas, precisa de medidas de políticas públicas para isso. Então a gente precisa ver como a gente pode prevenir melhor esse tratamento. Tá? Então o que a gente tem? Você me perguntou lá da severidade, existe uma fórmula que a gente faz que chama fórmula do fator de progressão. São as chances que esse paciente tem mais ou menos de evolução. Só que aqui ela leva em consideração apenas 3 aspectos. Leva quais aspectos? O COB, então a inclinação, uma dimensão dessas 3, menos 3 vezes o sinal do Risser, que é o crescimento ósseo, e dividido pela idade cronológica. Então é a idade óssea, a idade cronológica e a curva. Tá? E essa relação. Então aqui o Weiss, que é esse pesquisador, do Schroth, ele me dá uma fórmula e me indica algum tratamento. O resultado deu abaixo de 1,4, é baixa, o que a gente vai colocar? Bandeira verde, sinal verde, o caminho é bom, tá? É isso que eu vou entender. Se der meio termo aqui, de 1,4 a 1,65, eu vou colocar que é bandeira amarela. Tem que ter atenção, mas não é o mais grave de tudo. Agora, o fator de progressão, resultado maior que 1,65, eu vou anotar aí que é bandeira vermelha, sinal vermelho. Eu preciso ter muita atenção. Esse paciente tem muito mais chance de ir para uma cirurgia, tá? Então, é um indicador aí de progressão. Eu faço essa continha todo dia que o paciente chega e mostro para ele, olha, você tem 2,5, seu tratamento precisa ser muito intenso. Precisa ser muito bem feito, porque senão você vai piorar e vai para a cirurgia, tá? Beleza. Então ele faz essa formulazinha para ele identificar aí qual é a chance desse paciente piorar. Não, ele coloca em porcentagem, de 0 a 40%, de 40% a 60% e mais de 60% de chance de piorar, tá? Você tem 40% de chance de piorar, você tem de 40% a 60%. Então eu uso essa fórmula, mostro muitas vezes esse gráfico, tá? E esse gráfico, tá? E a gente vai completando coisas. Tá? A gente está estudando para fazer uma nova fórmula que leve em consideração mais fatores, que leve em consideração a retificação e leve em consideração a rotação.